Hey! Olá todo mundo! Como vocês estão? Bom dia! Espero que todos estejam muito bem. E olha só que legal! A gente já está começando o conteúdo do nosso terceiro bimestre, não é? Então vamos lá para a gente ver o que é que está nos esperando nesse início de bimestre. Gente, olha só que incrível! Todos os nossos conteúdos estão voltando aqui, ó, para o mesmo assunto. Tan, 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 tan. Então, o que a gente vai começar vendo nesse bimestre, olha só, é o texto poético, tá bom? Mas o que é o texto poético? O que é que ele se diferencia de outros tipos de texto, tá? Só para a gente se situar um pouco, bom, no segundo bimestre, a gente trabalhou uma oficina que foi para a gente melhorar as nossas práticas de estudo, as nossas práticas de escrita e tudo mais, não é? No terceiro bimestre, nós vamos voltar para as nossas aulas de produção textual, normalmente como a gente sempre teve desde o primeiro bimestre, estudando os tipos de texto, estudando os gêneros textuais e lendo bastante, não é? E produzindo também, não é? No terceiro bimestre, a gente nessa volta aos tipos de texto que existem e aos gêneros, a gente vai falar sobre o texto poético, que é aquele texto que trabalha com a poesia. Bom, lá no primeiro bimestre, a gente inclusive já começou a ver um pouco sobre o que seria o texto poético, quando a gente estava trabalhando com o sarau poético, lembram? Na semana do dia do poema, no Dia Nacional do Poema. E a gente já viu algo muito interessante sobre a poesia, que é o tipo de linguagem que ela carrega. Os poemas, lembrando, não é? Para a gente poder lembrar. Poema é a forma escrita da poesia. A poesia ela pode estar presente na música, ela pode estar presente em textos, ela pode estar presente numa pintura, não é? Mas o poema é aquela forma escrita, que daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhe. Mas a linguagem que a poesia traz, lembram qual dessas duas vai ser uma linguagem mais poética? Exatamente. A linguagem mais subjetiva. Por quê? Uma linguagem mais subjetiva é aquela linguagem em que as palavras são ricas em sentido, não é? Em que o sentido da palavra, ela pode se transformar e criar outros significados e tudo mais. Numa linguagem mais objetiva, aquilo é direto. Um exemplo que a gente pode dizer é do texto jornalístico. O texto jornalístico ele tem que ser bastante objetivo. Por quê? Porque ele está passando uma notícia, ele está passando um fato. Então ele não pode ter palavras que não tenham aquele significado. Lembram quando eu falei, por exemplo, eu dei até aquele exemplo sobre o sol pela manhã, não é? Num texto, quando a gente tem dizendo assim, o sol hoje, o sol dentro de mim não acordou tão aceso. Hoje eu acordei e o sol dentro de mim estava um pouco apagado. E em outro caso, a gente fala, por exemplo, cientistas descobriram uma tempestade solar. Na manhã deste sábado, o Sol pôde ser visto tendo bastantes erupções. Então, deu para perceber a diferença entre um tipo de texto e outro, mesmo os dois falando sobre Sol. Primeiro, eu falei sobre
o sol dentro de mim está apagado. Será que a gente tem um sol dentro da gente? Claro que não, não é? Então, dessa forma, eu dei outro significado à palavra sol, que não é um significado comum a ele. Eu estou dizendo que o sol dentro de mim pode ser traduzido como a alegria dentro de mim, ou o amor dentro de mim. Enfim, isso aí a gente pode interpretar como bem achar, não é? Mas quando eu falo sobre um artigo científico falando sobre as erupções solares e tudo mais, eu estou utilizando algum tipo de significado diferente para a palavra sol, para a palavra solar? Não, não é? Essa é a diferença entre subjetividade e objetividade, não é? No texto mais objetivo, as palavras elas têm exatamente o significado delas. Sol vai ser aquela estrela que a gente tem no céu e ponto, né? Igual o texto que eu falei agora, falando sobre as erupções solares. Na linguagem mais subjetiva, essas palavras elas vão ganhar novos significados. Então, sol ele vai poder significar, além de uma estrela, de um astro, ele vai significar também, por exemplo, um sentimento, como eu citei no exemplo. Essa é a linguagem poética, dos textos poéticos. É uma linguagem subjetiva. Então, depois que a gente compreende o que é a subjetividade, que é a linguagem poética, não é? Que é a linguagem utilizada nos textos poéticos, a gente pode falar sobre prosa e poema. Todo mundo aí sabe o que quer dizer prosa? Bom, a prosa são aqueles textos narrativos como a gente já conhece, ó. São os textos formados por linhas contínuas, agrupadas em sequência, com parágrafos e pontuação. Podem ser escritos em prosa tanto textos literários como textos não literários. Ou seja, os textos narrativos como a gente conhece, por exemplo, um livro, ele é todo escrito em prosa, né? É aquele texto contínuo. O que é contínuo? É um texto que ele não é dividido em linhas curtas, uma embaixo da outra. Ele é um texto que, quando a gente termina uma frase, a gente coloca um ponto e a gente continua aquela ideia do texto logo em seguida. Esse é um texto em prosa. Aqui nós temos um exemplo de um texto em prosa. Olha só. Nós temos aqui o começo, 2 pontos e o texto continua. Aqui ponto e o texto continua na próxima linha. Sempre uma ideia seguindo a ideia anterior, não é? E assim a gente vai construindo a ideia daquele texto. Esse é um texto em prosa. Ele pode ser tanto literário, ou seja, esses textos que geralmente são narrativos, que contam uma história, que tem esse objetivo de transmitir, não é, um acontecimento. Como ele pode ser um texto não literário, ou seja, os textos que a gente coloca, que a gente vê nos artigos, nas revistas, nos jornais, são textos muitas vezes não literários. Eles também são escritos em prosa, tá bom? Então a prosa é esse texto continuado aqui. A gente já vai ver a diferença. O poema é um texto que é disposto em versos e estrofes, né? O conceito de poema está ligado à forma do texto. Então, a gente já viu como é uma prosa, que é aquele texto continuado, que é justamente bem diferente do poema, que por sua vez ele não é um texto continuado. Ele é um texto que cada linha tem uma ideia ou tem uma mensagem, assim como cada estrofe, cada verso na qual ele é dividido. Vamos ver a diferença? Este é um poema. Olha só, a linha, quando ela termina aqui,
ela não é continuada até aquela ideia terminar. Ela vem pro próximo, ela é quebrada aqui, ó, vem para a próxima linha. E assim, opa, e assim cada um delas formando as partes do poema. Viram a diferença básica entre um poema e um texto em prosa, não é? Já a poesia, já que a gente já viu as formas do texto escrito, que pode ser em prosa e em poema, dessa vez o que é a poesia? Desde o começo do ano, lá no primeiro bimestre, no sarau, lembram? A gente viu que a poesia, diferente do poema, porque muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas não é. O poema é o texto escrito, é a forma escrita. A poesia é, ela está presente em várias formas diferentes, não só numa forma escrita, não só num poema. Vamos ver o que é que ela é. É a arte de compor textos caracterizados em grande medida pela busca da beleza contida nas palavras. Olha só, quando ele fala de beleza contida nas palavras, ele está falando justamente da subjetividade. Quando a gente acrescenta significados às palavras, muitas vezes significados que a gente nem imagina que aquela palavra poderia ter. Mas na poesia a gente faz isso, a gente faz uma palavra ter um significado completamente diferente. O conceito de poesia está ligado ao conteúdo e também à expressão dos sentimentos e emoções. O texto poético se caracteriza pela exploração da sonoridade, do ritmo, da rima e pelo emprego de imagens. Em geral, é construído em versos, ou seja, na forma de poema, né? Ele diz em geral, não quer dizer que sempre seja dessa forma, tá bom? Até porque existem várias prosas que usam e abusam da poesia. Então não é somente o poema que possui a poesia. Mas aqui ele está falando aqui na poesia, ela se caracteriza pela exploração da sonoridade. Sonoridade vem de som, não é? Ritmo, rima. Isso está muito presente em quê, gente? Na música. Lembram como eu falei que a poesia e a música surgiram ali lá no passado, na história de quando surgiu uma coisa e outra. Os dois surgiram assim, ó, como irmãos gêmeos, né? E depois foram se separando com o tempo. Mas a poesia antigamente, muito antigamente, no começo de tudo, de quando foi colocado os primeiros versos, eles eram cantados com a ajuda de uma lira, que era um instrumento bem antigo, não é? A gente já, inclusive, viu isso, tá só revisando. Essa sonoridade, o ritmo, a rima, olhem só, elas fazem parte da poesia como uma herança daquela época. Hoje em dia, os poemas, eles estão muito mais livres. A gente não vê mais poemas obrigatoriamente contendo versos e contendo estrofes. A gente vê poemas de todos os tipos, inclusive em formas de prosa, ok? Porém, isso aqui, a sonoridade, o ritmo, a rima, tudo isso ainda se faz muito presente. Às vezes a gente nem encontra poema com rima. Já existem muitos poemas tão livres que eles nem se utilizam muito de rima, não é? Mas, só para a gente saber, mesmo não sendo obrigatório, existem vários poemas que ainda utilizam essa rima, tá bom? Para a gente entender melhor as partes de um poema, olha só, aqui nós temos uma estrofe, tá bom? Igual numa música, que também possui estrofes, não é? E aqui, ó, cada uma dessas linhas é um verso. Então nós temos 1, 2, 3, 4 versos formando uma estrofe, ok? 1, 2, 3 versos formando outra estrofe, e assim sucessivamente.
O que vai dizer o ritmo de um poema, como a gente viu ali, muitas vezes é o tamanho de cada verso, é o tamanho de cada estrofe, é a disposição desses versos e dessas estrofes no poema. Por exemplo, aqui nós temos 4 versos, aqui nós temos 3, aqui nós temos 4, aqui nós temos 4, aqui nós temos 2. Então, o ritmo desse poema aqui específico não é um ritmo bem certinho, né? Mas existem poemas em que são 4 versos, 4 versos, 4 versos, 4 versos. Assim como existem poemas que são 4, 3, 4, 3. E tudo isso vai dizendo qual é o ritmo em que você vai ler aquilo, a velocidade em que você vai ler aquilo, não é? As rimas estão bem aqui no final de cada um dos versos, ó. Rua escura, dormir, sorrir, gira, gira, dia, luz, seduz, inteiro, cabreiro, encanta, canta, enfeitiçada, namorada. Viram? A rima está no final de cada um dos versos. E é justamente a rima e o ritmo que vão gerar a sonoridade no poema, tá bom? Mais uma diferença importante para a gente finalizar por hoje é a diferença entre o poeta, não é? Que é o autor do poema, a pessoa que escreveu o poema, e o eu lírico. A palavra eu lírico, lembram que eu falei que quando começou a surgir a poesia junto com a música, era tocada junto com um instrumento chamado lira? Daí vem o eu lírico. Na verdade, é a voz que fala no poema, tá bom? Ou seja, é como se fosse aquela voz que está vivendo aquilo lá do poema. Muitas vezes, a gente nem pode confundir com o poeta, né? Porque muitas vezes o poema está falando de uma pessoa que está sofrendo por causa de um amor que foi perdido e tudo isso, não é? E essa pessoa não é o poeta, é apenas um eu lírico que o poeta criou para falar sobre aquele assunto. Ou muitas vezes o poema está falando sobre alguém que está muito feliz porque conseguiu uma conquista muito grande. Também não é o poeta. Esse é o eu lírico. Essa é uma voz que o poeta cria para dar vida ao poema. Tá bom? Bom, gente, então olha só. Hoje a gente relembrou a diferença entre subjetividade e objetividade. A gente viu a diferença entre prosa e poema e poesia também, não é? A gente relembrou o que é a poesia. A gente falou sobre a sonoridade, o ritmo e a rima. E a gente diferenciou poetas de eu lírico, para a gente não confundir os dois, hein? Por hoje, essa aula foi bem introdutória, porque na próxima semana a gente vai se aprofundar muito mais, tá bom? Então, a nossa atividade dessa semana também vai ser uma atividade bem simples, porque eu só quero que vocês leiam e quem ainda está fazendo suas avaliações remotas possa se concentrar para conseguir concluir cada uma delas, tá bom? Então, a atividade dessa semana vai ser uma atividade de pesquisa e leitura. Vocês vão pesquisar 2 obras, uma obra em prosa e uma obra em forma de poema, tá bom? O que eu quero que vocês façam com essa atividade é identificar as diferenças entre uma prosa e um poema. Então vocês pesquisem, tirem foto de um texto em prosa e um texto em forma de poema. 2 textos diferentes que vocês vão tirar foto, mandar para mim e aproveitem para ler, para ver se esse texto realmente tem essas características que a gente colocou aqui para prosa e para poema, tá bom? Na próxima semana a gente vai se aprofundar nesses assuntos. Eu espero que vocês tenham gostado. E, gente, tchau, tchau. Até mais, hein?
Saudades de vocês.